Bom dia, docente. Bom dia a todos que me acompanham. Meu nome é Palmira Balati. Estou aqui para apresentar um trabalho sobre normas contabilísticas de relato financeiro 10, que são contratos de construção. O meu trabalho está estruturado da seguinte maneira. Primeiro vou falar dos objetivos, o âmbito, conceitos de contratos de construção, tipos de contrato de construção, rédito do contrato, custo a incluir no contrato, custos a reconhecer diretamente como ganhos, gastos que não qualificam como custos do contrato, reconhecimento dos resultados, dúvidas frequentes e, por fim, exercícios práticos. O objetivo desta norma é o de estabelecer o tratamento contabilístico do rédito e dos correspondentes custos relativos a contratos de construção. Ou seja, dada a natureza das atividades subjacentes aos contratos de construção, a data em que a atividade é iniciada e a data em que a atividade é concluída ocorrem geralmente em períodos contabilísticos distintos. O âmbito desta norma é que ela deve ser aplicada na contabilização dos contratos de construção, nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. Para efeitos desta norma, os contratos de construção incluem contratos de prestação de serviços que estejam diretamente relacionados com a construção de um ativo, como, por exemplo, os relativos a serviço dos projetistas e arquitetos, e contratos para a demolição ou o restauro de ativos e a recuperação do meio ambiente após a demonstração de ativos. Contratos de construção são especialmente negociados para a construção de um conjunto de ativos diretamente relacionados ou interdependentes em termos da concepção, tecnologia e função ou de seu objeto ou utilização final. Esses tipos de construção têm suas vantagens e suas desvantagens. Para o preço global, as suas vantagens são custo fixo, menor risco para o cliente e simplicidade. As suas desvantagens são risco para o empreiteiro, mudanças no escopo, menos flexibilidade. No contrato de preço por percentagem, elas têm suas vantagens em flexibilidade, incentivo à eficiência, transparência. Geralmente há mais transparência nos custos, já que o cliente pode ver exatamente como o dinheiro está sendo gasto. As suas desvantagens são que o custo variável, o cliente pode acabar pagando mais do que o previsto se os custos aumentarem. Maior risco para o cliente, o risco de custos crescentes é do cliente, o que pode complicar o planejamento financeiro. Complexidade na gestão requer um acompanhamento mais rigoroso dos custos e mais comunicação entre as partes, o que pode aumentar a carga administrativa. Existem dois tipos de construção, o preço global e preço por percentagem. No preço global, o empreiteiro se compromete a realizar toda a obra por um determinado valor estipulado em contrato. Esse tipo de contrato é mais utilizado quando o escopo do projeto está claramente definido desde o início, o que facilita a estimativa de custos. O risco de aumento de despesas é, em geral, do empreiteiro. Temos cá um exemplo em que uma construtora é contratada para construir um prédio de 10 andares por um valor fixo de 5 milhões de meticais. Independentemente de aumentos nos custos de materiais ou mão de obra durante a execução, o valor a ser pago permanece o mesmo. E o preço por percentagem, o pagamento ao empreiteiro é baseado
é um percentual do custo total da obra. O custo pode incluir materiais, mão de obra e outros gastos. Este modelo é mais flexível e é frequentemente utilizado em projetos onde o escopo pode mudar durante a execução. Temos aqui também outro exemplo em que uma empresa contrata um empreiteiro e concorda em pagar 10% do custo total da obra. Se a obra gera um custo total de 3 milhões, o empreiteiro receberá 300 mil meticais. E se os custos aumentarem, o pagamento também aumentará proporcionalmente. Rédito do contrato. O rédito do contrato inclui o valor estabelecido no contrato e variações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos. O rédito do contrato é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. A mensuração do contrato é afetada por um conjunto de incertezas que dependem do desfecho de acontecimentos futuros, pelo que as estimativas necessitam de ser revistas à medida em que os acontecimentos ocorrem e as incertezas se resolvem. Desta forma, a quantia do rédito do contrato pode aumentar ou diminuir de um período para o período seguinte. Os custos a incluir no contrato são custos atribuíveis a esse contrato no período que vai desde a data da sua adjudicação até a conclusão dos trabalhos. De acordo com a norma contabilística de relato financeiro 19, os custos do contrato devem compreender custos que se relacionem diretamente com o contrato específico, custos que sejam atribuíveis à atividade do contrato em geral e possam ser imputados ao contrato, e entre outros. Quando os custos suportados para assegurar o contrato forem reconhecidos como um gasto no período em que ocorrem, não são incluídos nos custos do contrato. Quando os custos suportados para assegurar o contrato forem reconhecidos como um gasto no período em que ocorrem, não são incluídos nos custos do contrato quando o contrato for adjudicado num período subsequente. Custos a reconhecer diretamente como ganhos. Os custos a reconhecer diretamente como ganhos são custos de obtenção do contrato, custos que não qualificam como custos de contrato e custos cuja recuperação não é provável. Nos custos de obtenção do contrato, estes estão relacionados ao esforço de conseguir um contrato, como despesas com propostas e negociações. Temos exemplos de uma empresa gasta dinheiro em pesquisas de mercado e na preparação de uma proposta para um cliente. Esses gastos são custos de obtenção do contrato. Custos que não qualificam como custos de contrato não se encaixam nas categorias principais de gastos diretamente associados a um contrato específico. Exemplo, um custo administrativo geral, como o aluguel do escritório, que não pode ser atribuído diretamente a um contrato específico. Temos custos cuja recuperação não é provável. Esses são custos que, devido às circunstâncias atuais, não se espera que sejam recuperados no futuro. Como, por exemplo, se uma empresa investiu em um projeto que falhou e não há expectativa de receber pagamentos ou retornos, esses custos seriam classificados como irrecuperáveis. E dá continuidade falando sobre os gastos que não qualificam como custos de contrato.
Os gastos que não qualificam como custos de contrato referem-se a despesas que não podem ser atribuídas diretamente ao custo de um contrato específico e, portanto, não devem ser contabilizados como parte dos custos que podem ser recuperados em decorrência do contrato. Temos alguns desses gastos que não qualificam como custos de contrato, que são gastos administrativos gerais, gastos para vender, gastos de pesquisa e desenvolvimento, amortizações de instalações e equipamentos ociosos que não sejam usados num contrato particular. Os gastos administrativos gerais são despesas relacionadas à administração da empresa em que não são diretamente atribuíveis a um projeto ou contrato específico, como por exemplo salários da equipe administrativa, contas da luz e água da sede, despesas com papelaria. Gastos para vender são despesas envolvidas na promoção e venda de produtos ou serviços que não estão diretamente ligadas ao custo do contrato, como publicidade e marketing, comissões de vendedores, despesas com feiras e eventos, gastos de pesquisa e desenvolvimento. Os gastos de pesquisa e desenvolvimento são custos incorridos para desenvolver novos produtos ou serviços que não podem ser atribuídos a um contrato específico em andamento, como por exemplo salários de pesquisadores, despesas com protótipos e testes de novos produtos. Amortizações de instalações e equipamentos ociosos. Essas são despesas relacionadas à depreciação de ativos que não estão sendo usados em contratos específicos, como, por exemplo, a amortização de máquinas ou instalações que estão paradas e não estão sendo utilizadas em produção ou serviços para um contrato. Esses gastos são importantes para a gestão financeira, mas devem ser separados dos custos que qualificam para a recuperação em contratos específicos. Reconhecimento dos resultados. No reconhecimento do resultado de construção, devemos concluir se o trabalho final do contrato pode ou não ser estimado com fiabilidade. Temos cá alguns exemplos de reconhecimento dos resultados, como em construção de edifícios. Ao concluir a construção de um edifício, é necessário verificar se todas as especificações contratuais foram atendidas, como materiais utilizados, prazos de entrega e conformidade com normas de segurança. Projetos de infraestrutura é um dos outros exemplos que posso dar. Em um projeto de estrada, o reconhecimento dos resultados incluiria a inspeção dos pavimentos, a verificação de sinalização e a confirmação de que todos os componentes estão funcionalmente integrados. Temos também um outro exemplo, restauração de patrimônios. No caso de restauração de um patrimônio histórico, é vital confirmar se a restauração foi feita de acordo com os padrões históricos e legais, utilizando técnicas e materiais adequados. Na avaliação de custos, determinar se o custo final corresponde ao orçado, identificando possíveis desvios. Qualidade do trabalho também é checar se o resultado final atende aos padrões de qualidade esperados e se o executivo do projeto cumpriu com as regulações e normas do setor. Temos também que ter os feedbacks dos stakeholders. Seria obter avaliações de todas as partes interessadas para entender a satisfação geral com o projeto concluído. E chegamos na parte dos exercícios. Temos aqui as dúvidas frequentes. Os custos a incorrer devem ter por base o orçamento original? A resposta é não. Os custos a incorrer devem ter por base uma estimativa atualizada dos custos a incorrer. Ou seja, deve-se usar uma estimativa atualizada dos custos. Isso
Isso sugere que, à medida que o projeto avança, novos dados podem alterar as previsões de custos, tomando necessário ajustar a base do cálculo. A segunda questão é: a provisão para garantias deve ser mensurada pelo seu valor atual? A resposta é sim. Dado que o período de garantia é longo, a provisão para garantias deverá ser mensurada pelo valor atual dos fluxos de caixas futuros. Isso implica que é importante avaliar os fluxos de caixas futuros relacionados às garantias para garantir que estes mesmos valores reflitam adequadamente as obrigações. Temos cá um exercício prático em que dizem-nos uma empresa de construção obtém um contrato para a construção de um trecho de uma autoestrada com uma remuneração de 950 mil meticais. O custo total estimado é de 850 mil meticais. No ano de 2021, os custos ocorridos ascenderam a 425 mil meticais. No ano de 2022, os custos incorridos no ano ascenderam a 375 mil meticais e o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250 mil meticais. Pretende-se efetuar os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Temos aqui o grau de acabamento calculado no ano de 2021. Os custos incorridos acumulados, que seriam igual a 425 mil meticais, menos 50% do valor. O custo total estimado seria igual a 850 mil meticais. O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado para a remuneração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, e será 50% vezes 950 mil meticais. Esse resultado vai dar 475 mil meticais. Temos cá os lançamentos do ano 2021. Os lançamentos do ano 2021 debita a 49 acréscimos de ferimentos, 492 rendimentos diferidos, 4923 créditos de contratos de construção a 475 mil meticais e acredita a 72 prestações de serviços a 475 mil meticais pelo reconhecimento do crédito. A resolução. O grau de acabamento do ano 2022. Essa é a resolução do grau de acabamento do ano de 2022. Os custos incorridos acumulados são de 800 mil meticais, menos 76,19%. O custo total estimado é de 1.050.000 de meticais. O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total, ANSEI, e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, e será 76,19% vezes 950 mil meticais menos 475 mil meticais. Isso que deu um valor de 248.800 meticais. Os lançamentos para o ano de 2022 ficam a débito 49 acréscimos de ferimentos, 492 rendimentos diferidos, 4923 rédito de contrato de construção 248.805 meticais e acredita 72 prestação de serviços a 248.805 meticais pelo reconhecimento do rédito. E por fim temos cá essa tabela em que ilustra o ano de 2021 e 2022, os seus lucros e prejuízos reconhecidos. Em 2021 tivemos um lucro de 50 mil meticais, em 2022 um prejuízo de 195 meticais, 126.195 meticais,
E a acumulação total até 2022 foi de 76.195 meticais. Colocamos entre parênteses quando o valor é negativo. E desta forma, coloco fim na minha apresentação sobre a norma contabilística de relato financeiro 10, que são contratos de construção. Muito obrigada e até!